Galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Alexandre. AFA 2020, questão que trabalha números complexos com lugar geométrico. Então se inscreve aqui no canal. Se você gostar dessa explicação, deixe teu like, compartilha com os amigos, porque hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre vários assuntos aqui que eu tenho certeza que vai ajudar vocês na sua prova. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, a questão ela é bem longa, né, como é o comum da prova da AFA, mas a gente vai falar algumas coisas aqui para poder facilitar e você ganhar algum tempo na prova. Seguinte, toda vez que tiver uma situação desse tipo, módulo de Z menos um Z0 igual a K, sendo esse K um número real, como é que tu vai ler isso aqui? A distância de Z até Z0 é igual a este valor K. O que isso significa? Significa o seguinte, isso vai ser uma circunferência centrada onde, professor? Em Z0. Então esse Z0 aqui é o centro. E quem é esse K? Esse K aqui é o raio. Então a gente tem uma circunferência centrada em Z0 de raio K. E aí esse número complexo Z, no caso, ele vai poder ser qualquer ponto desta circunferência. Tá bom, professor, mas aqui a gente não tem uma igualdade, né? A gente tem uma desigualdade. Como é que vai funcionar isso aqui? Bom, vamos lá. E aí é o seguinte, galera. Vamos desenhar quem é esta região, já que ele fala que esse S é uma região. Então a gente vai ter aqui o nosso eixo Y, tá aqui, ó, Y. Vou colocar grande aqui para a gente poder enxergar bem o que está acontecendo. E a gente vai ter também o eixo X. Opa! Tá aqui o eixo X. XY. Vou prolongar um pouquinho aqui. Tá lá. Como é que a gente começa trabalhando isso? Faz de conta que não é maior ou igual, que é só igual. Bom, se é só igual, então a gente tem eixo Y e X não, né? Isso aqui é o plano de Archangelsk que a gente está traçando. Esse aqui é o eixo real. Aqui a gente vai colocar a parte real. E aqui é o eixo imaginário. Aqui a gente vai colocar a parte imaginária. Lembrando o seguinte, né? O que é isso? Parte real e parte imaginária, né? Seja um número complexo Z igual a A mais BI, o A é o que a gente chama de parte real, a parte que não tem o I, e o B é o que a gente chama de parte imaginária, a parte que tem o I junto dela. E, obviamente, isso aqui pode trabalhar outras várias coisas, mas vamos focar aqui. Faz de conta que é igual a 1. Então, a gente vai ter uma circunferência centrada. O menos é desta relação aqui. Menos I. Quem está multiplicando o I é o 1. Então, uma circunferência centrada no 1. Então, vamos supor que aqui esteja o 1. De raio 1. Então, eu vou traçar essa circunferência aqui pra gente, olha só. Deixa eu pegar aqui meu auxílio, meu compasso. Centro nesse cara, parte imaginária dele vale 1, de raio 1. Repara que vai tangenciar aqui, no caso, o eixo X, né? Exatamente aqui na origem. Então, a gente tem esta circunferência aqui. E isso se fosse igual. Como é maior ou igual a 1, a gente vai estar trabalhando o que nessa situação? A região fora da circunferência e a circunferência. Por que e a circunferência? A circunferência é a igualdade, então lembra disso. Igualdade, eu estou falando da circunferência. Menor, se for menor, estou falando da região dentro da circunferência. Aí seria o círculo, a ideia do disco. Maior, a região fora da circunferência, beleza? Então, como é maior ou igual, eu estou pegando esta circunferência e a região fora dela. Então, toda a região da circunferência para fora é essa primeira situação. Agora, esse caso aqui, módulo de Z menor ou igual a 2. Você vai falar, bom, não tem nenhum Z0. Tem, né? É como se fosse Z menos 0. Então, a gente está centrado na origem
Então, centrei na origem. De raio o quê? 2. Então, olha só. De novo, pegar aqui o auxílio. Centrei na origem. Tá aqui. Raio 2. Então, o raio 2 é algo desse tipo. Ó. Repara que lá em cima vai bater exatamente... Vou botar em cima para bater certo, né? Vai bater exatamente tangenciando. Tem que subir um pouquinho aqui, de nada. Vai tangenciar naquele ponto lá em cima. Ó, e temos isso aqui. Né? Porque o raio aqui é 2, esse cara é 1, isso aqui tudo é 2. Então, como eu estou pegando menor ou igual a 2, eu estou pegando a região da circunferência, ou seja, a bordinha aqui vermelha, e a região interna. Então, por enquanto, o que a gente tem? A parte de fora, do azul para fora, e do vermelho para dentro. Seria essa região toda aqui, né? Só que ele me dá essa informação aqui, ó. A parte real desse número complexo Z tem que ser o quê? Menor ou igual a 0. Ou seja, eu vou pegar... A parte real é o eixo horizontal, ele fica registrado aqui, né? Daqui para a esquerda. Então eu vou registrar essa região aqui pra gente. Tá aqui, ó. Então esta região toda aqui, incluindo essa parte do eixo imaginário, porque a parte real menor ou igual a 0, então a do eixo imaginário para a esquerda. Juntando as três regiões, a gente tem esta região aqui. Uma dúvida comum que pode aparecer para vocês é o seguinte. E professor, se acontecer isso aqui, olha só, módulo de, sei lá, Z menos 2 mais 3i igual a 5 módulo de Z menos 4. Como é que eu faço nesse caso? Tem um macete aqui? Aqui não, cara. A região que vai te entregar isso aqui não tem jeito. Vai ter que abrir do lado de cá e abrir o lado de lá também. Usando a definição de módulo. Qual é a definição de módulo? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E aqui vai te dar um pouco mais de trabalho, não tem jeito. Tem que abrir e levar o quadrado dos dois lados. Você pode até levar o quadrado direto e aí depois trabalhar isso aqui. Um pouquinho mais de trabalho. Mas não é o caso. Então a gente tem esta região que registramos aqui. Bom, seguinte. Ele quer que a gente marque verdadeiro ou falso, né? Isso que ele queria saber. Quantas são verdadeiras, enfim. São essas três afirmações aqui. A primeira é, a área S é maior que 4,8 unidades de área. A região S é essa região que a gente marcou aqui. E aí o que a gente faz agora? Bom, vamos achar essa área. Tranquilo, olha só. Basta a gente calcular a área da semicircunferência ou semicírculo da maior menos o semicírculo menor. Então esta área de S, vou chamar de área A, vai ser a área do círculo é π, o raio da maior é 2 ao quadrado sobre 2, porque é metade, menos a área da menor, π vezes o raio que é 1 ao quadrado sobre 2. Então eu fico com 4π menos π dá 3π sobre 2. Bom, eu quero saber se isso é maior ou menor do que quem? 4,8. A gente faz uma aproximaçãozinha para π. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho certeza absoluta que o π ele é menor do que 3,2, certeza. Então vamos fazer a conta como se o π fosse 3,2. Se o π fosse 3,2, a gente teria 3,2 sobre 2, que dá 1,6. 1,6 vezes 3 daria, fazendo π igual a 3,2, isso aqui daria, para π igual a 3,2, 4,8. Como eu sei que o π é menor que 3,2, então essa conta ela tem que dar o quê? Menor do que 4,8 e não maior do que 4,8, beleza? Então essa primeira afirmação aqui, ó, falsa. A gente encontrou essa área. Para achar a área, a gente precisou dessa região.
Segunda afirmação, se K é o elemento de S de menor argumento, então K vezes I está em S, pertence a essa região S. Como é que a gente faz isso, galera? O que é isso, argumento do número complexo? Se a gente escrever o número complexo, esse mesmo número complexo, na forma trigonométrica, a gente vai escrever ele assim, ó, Z igual a ρ, eu vou escrever o ρ como módulo de Z, tá? O módulo, vezes o cis de θ. E esse ângulo é o que a gente chama de argumento. Módulo de Z, o que é módulo de um número complexo? É a distância dele até a origem. E o θ é o argumento. Como é que a gente encontra esse argumento? É o seguinte, a gente pega, traça o módulo. Então vamos, por exemplo, vou pegar um aqui, ó, pegar a régua aqui. Seguinte, suponha que eu esteja pegando esse número complexo aqui. Porque Z pode ser qualquer ponto dessa região S, beleza? Por exemplo, aquele ali. Aquele ali é um número complexo Z possível. Essa distância do afixo Z, que a gente chama de afixo, como se fosse, entre aspas, o ponto, a gente chama de afixo. Aqui tem uma possibilidade para o Z. Vou chamar aqui de Z1. O módulo dele é essa distância aqui. Se calcular essa distância, é o módulo dele. Quem seria o argumento desse Z1? É o ângulo que vai partir do eixo real até tocar o módulo. Então esse cara aqui, ó, seria o argumento dele, θ. Beleza? Aí ele está falando o seguinte, K é o elemento de S que possui o menor argumento, que tem o menor ângulo. Então a gente vai partir do eixo real, vem, até tocar no primeiro cara que interessa pra gente, que vai ser o menor ângulo. E aí, ó, não sei se é difícil para vocês, espero que não, que vocês consigam perceber que esse cara aqui, especificamente, ele vai ser o que vai ter o menor argumento. Por quê? Vou tirar esse θ agora, que senão vai poluir a figura. Espero que você tenha entendido. Ele vai valer exatamente 90 graus. Qualquer outro número complexo que a gente queira pegar Z para cá, o ângulo vai passar de 90. O menor ângulo que a gente consegue pegar é esse de 90 graus. E esse ponto aqui é um ponto da região. Lembra que é tudo maior ou igual, menor ou igual, ou seja, nas fronteiras a gente está pegando. Ele ali vale 2. Ele está sobre o eixo imaginário, significa que a parte real dele é 0. Então quem é esse cara? Esse cara, na verdade, opa, quase caiu a caneta aqui. Esse cara aqui, esse número complexo que eu vou chamar aqui de Z2, já que eu nomeei ali como Z1, tá chamando de K, né? K é o elemento de S, então K. Esse K quem é? É o 2i, porque ele está na parte imaginária. Aí ele está falando que K vezes I pertence a S. Vamos ver, ó. K vezes I. Quem vai ser o K vezes o I? É o 2i vezes I. Só que I vezes I, galera, I ao quadrado. Só que I ao quadrado vale menos 1. Ou seja, isso aqui vale menos 2. Então K vezes I é um número real. Onde é que está esse menos 2? Bom, ele está exatamente aqui, ó. Esse ponto aqui é o menos 2. Esse cara é um ponto de S? Sim, é. Lembra aqui, ó, menor ou igual a 2. Então o módulo, né, menor ou igual a 2. Então o menos 2 está nessa brincadeira. Então, sim, pertence a S. Esse cara é verdadeiro. E a nossa terceira e última afirmação fala assim: todo Z pertencente a S possui seu conjugado em S. Será que isso é verdade? E aí vamos pensar, olha só. Se a gente tem o número complexo Z, vou colocar aqui, Z igual a A mais BI, o seu conjugado, que a gente representa por Z barra, é A menos BI. O que a gente faz? A gente troca o sinal da parte imaginária, exatamente. Troquei o sinal da parte imaginária, tá vendo? Então, se a gente pensa isso no plano aqui de Argand-Gauss, que é o nosso caso, eixo real, eixo imaginário, plano de Argand-Gauss, a gente tem que a parte real se conserva. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, tá? Se eu tenho esse número complexo aqui, ele tem uma parte imaginária e outra parte real. O seu conjugado vai possuir a mesma parte real. E a parte imaginária vai ser simétrica aqui, ó.
em relação ao eixo x, no caso a parte real. Então, o conjugado está exatamente aqui embaixo. Só faço trocar o sinal da parte imaginária. Então, não é verdade, né? É falso, porque olha só. Se eu pegar, por exemplo, um número complexo, qualquer cara aqui, o conjugado dele vai estar lá embaixo. Só troco o sinal da parte imaginária aqui. Então, se eu tiver esse número complexo, vou chamar agora de Z2, o Z2 barra que vai estar aqui em cima, que é o conjugado, ele não faz parte de S, tá vendo? Na verdade, qualquer ponto que eu pegue aqui nessa semicircunferência, eu vou ter o conjugado pertencente a S. Mas ele não vai estar. Então, ou se eu pegar um número complexo aqui, o conjugado vai estar lá dentro dessa parte que não pertence a S. Por isso, esse cara é falso. E aí você deveria marcar a alternativa que diz que tem apenas uma verdadeira. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Tenho certeza que se você parar a analisar essa questão, essa aula que a gente teve aqui agora, tem grande chance de salvar uma questão na prova de vocês. Beleza? Abração, tamo junto. Até a próxima.